tá bom? Vamos orar, agradecer pela cirurgia do Júnior, né? Agradecer a Deus pela recuperação dele também. Oremos, irmãos. Ó Pai que está no céu, te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado pelo privilégio, mais uma vez, nessa quinta-feira que tu nos dá. Obrigado por cada um dos irmãos aqui presentes. Obrigado por aqueles que irão, no decorrer do estudo de hoje, Pai, se juntar conosco nessa comunhão e fraternidade. E que juntos, Pai, possamos aprender com teu servo Enio, que tanto, Pai, tem se preparado, que tanto tem se dedicado e tem nos ajudado, Senhor. Que possamos buscar fazer com que esse aprendizado, com este alimento, Senhor, espiritual que temos recebido, possamos transformá-lo em ação. Seja ele em relação aos nossos irmãos em Cristo, sejam ele, né, transformá-lo em prática, Senhor, com aqueles que ainda não são teus discípulos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a diferença. Ajuda-nos, Senhor, a realmente ser a luz neste mundo que jaz no maligno, para que um dia, quando tu voltar, todos nós, junto com todos aqueles, Pai, que ouviram e obedeceram a tua palavra, possamos estar, Pai, desfrutando da vida eterna. Muito obrigado. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo procedimento que o Júnior fez hoje, e que tu possa, Pai, continuar a mantê-los, ele, a sua mãe, o seu pai, e possa ajudá-lo, Senhor, na sua recuperação, que seja o mais breve possível, e que tudo seja feito em nossas vidas, assim como na vida do Júnior, Pai, seja feita a tua vontade. Te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito bem. Nós estamos em Lucas 21, certo? Ok. Novamente, eu entendo Lucas apresentando Jesus como restaurador do reino a Israel, a um tal de Teófilo. E só que, se, a meu modo de ver, se Lucas apresentasse somente o Evangelho de Lucas, né, para Teófilo, não ajudaria nada, não. Não ajudaria nada, não. Assumindo que Teófilo necessitava de informações tendo a ver com o Paulo, certo? Assumindo que ele estaria envolvido no julgamento de Paulo, que isso é uma possibilidade, né? Uma possibilidade, mas Lucas somente, não, a meu modo de ver, não ajudaria Teófilo. Se eu fosse um advogado, não sou advogado, não quero agir como uma fosse advogado, viu? Mas se eu fosse e eu precisasse de informação para defender Paulo, Lucas, somente o Evangelho não ajudaria, não. Agora, dando o Evangelho, mostrando que Jesus, o mestre de Paulo, era um restaurador do reino de Israel, isso aí não defenderia a causa contra a acusação de que Paulo estaria promovendo revolução contra o Império Romano, assim por diante. Então, eu precisaria de um segundo livro, que é o livro de Atos, que aí explicaria como seria essa restauração proposta por Jesus no Evangelho de Lucas. Então, aí as características da restauração estão bem claras, específicas, deixando claramente a natureza da restauração, o trabalho da restauração, que estariam presentes no livro de Atos. Então, é como se fosse Lucas o primeiro de 2 livros. Ou seja, o trabalho de Lucas a Teófilo é composto de 2 partes. A primeira parte tem a ver com o Evangelho, segundo Lucas aí, que é o que nós estamos estudando, e a segunda parte seria o livro de Atos. A meu modo de ver, Atos é uma sequência de Lucas. É uma sequência de Lucas, ok? Lucas não teria conseguido o seu objetivo com Teófilo, escrevendo somente o Evangelho de Lucas.
teria que escrever também o segundo livro, que é exatamente o livro de Atos. Então, a gente vê aqui no Evangelho segundo Lucas, Jesus como um restaurador do reino. Aqui no capítulo 21, certo? No versículos 1 a 4, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava, essa, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O ponto aqui, a meu modo de ver, não é dar todo o sustento, não é dar todo o sustento. O ponto aqui é mostrar bem claro que no reino, na restauração do reino, na oferta restaurada que é dada no reino, é uma oferta proporcional ao que você tem, certo? Olha só, como é que é possível uma viúva dar 2 moedas, certo? 2 pequenas moedas, e dar mais do que os ricos que estavam dando? Isso porque na restauração nós devemos fazer o máximo possível com o nosso dinheiro no trabalho de restauração do reino a Israel. E, a meu modo de ver, aqui tem a ver com a manutenção do templo, né, na época da lei, etc. Mas, no nosso caso, tem a ver com a propagação do reino, tem a ver com o sustento de pregadores, missionários, a obra do Senhor, e assim por diante, certo? Eu faço uma matemática muito simples aqui, contrário com alguém aí que é lá do norte do Brasil, que disse que precisa de uma maquininha, viu? Não vou falar nomes, mas não é preciso uma maquininha. Uma pessoa que ganha R$ 1.000 e uma que ganha R$ 5.000 por mês, ok? Por mês. O que ganha R$ 1.000 deu 200. O que ganha 5.000 deu 600. De acordo com essa passagem, quem é que deu mais? O que deu 200 ou o que deu 600? 200. 200. Obrigado, Maria Helena. Obrigado, Afonso. Ajudem uns e outros aí, viu? Na matemática, viu? Né? Mas, em todos os casos, exatamente... A maquininha está comigo aqui, é só um pouquinho para pescar tambaqui. O Afonso está com a maquininha, mas a Maria Helena não está com a maquininha. Muito bem. Muito bem. Então, é uma questão olha, gente, deixa eu não vou falar sobre oferta aqui, porque me levaria... um estudo que eu dei uma vez sobre oferta me levou 2 semanas. Então, eu não vou entrar nesse assunto, não. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando passa a sacolinha, a gente coloca a nossa oferta na sacolinha, mas tem muita gente que coloca... Eu não estou julgando, ok? Mas eu tenho a impressão que há a possibilidade, vamos dizer assim, de que uma pessoa possa pôr o dinheiro ali como se fosse quase que um sacramento. Eu não sei se vocês sabem o que é sacramento. Não esquenta não, que eu também não sei. Mas eu creio que sacramento é algo que a gente tem que fazer. Então, tem gente... Hã? A palavra é sacrilégio. Não. Não é sacramento. Não. É sacramento mesmo. Alguém me ajuda aí. Sacrilégio é uma coisa, sacramento é outra. Sim, sacrilégio quer dizer dificuldade. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Sacramento é algo que você tem que fazer. Isso aí eu acho que vem da
da Igreja Católica Romana, eu creio, essa palavra. Sacrifício, eu acho. Também não. A Bíblia fala, irmão Wendel, Não, que não se deve dar por obrigação. mas sem Por vontade. obrigação. É isso. Sim. Então, a palavra melhor é obrigação de sacramento. Isso, obrigação. Porque, tem gente que acha, e eu não vamos entrar nisso, não, então não levanta a mão que eu não vou deixar você falar. Porque isso aqui vai longe. Mas tem muita gente que acha que na reunião da igreja você tem que fazer 5 coisas. Tem que fazer 5 coisas. Senão a sua participação é incompleta. Você tem que ouvir a pregação, cantar, fazer parte da oração, ceia e coleta. E não vamos entrar, como falei, não vamos entrar nisso agora, não, porque me levaria muito tempo e não quero entrar nisso agora. Mas o que eu digo é o seguinte, então a pessoa, quando passa a sacolinha, a pessoa coloca qualquer coisa ali e fala, bem, já fiz a 5ª coisa. Agora estou bem, já fiz a 5ª coisa, independente da quantia. Então, não é bem assim. Quando nós contribuímos, tem que ser um envolvimento econômico de nossa parte na restauração do reino a Israel, ok? Então, todo o dinheiro que a gente contribui tem que ser com o propósito de que nós estamos trabalhando na restauração do reino a Israel com o nosso dinheiro que nós estamos ofertando, que é para ser usado nesse sentido aí da restauração. Então, a viúva pobre, sem dúvida alguma, deu muito mais do que os ricos, porque em termos de proporção, em termos da quantidade de dinheiro que ela tinha, ela deu muito mais em comparação com a coleta dos ricos, ok? Não é porque você dá um pouco mais que outros que, na verdade, você deu mais. Tem que ver em proporção com o que a gente tem, com o que a gente ganha e assim por diante, né? É um grande privilégio a gente poder contribuir bem, porque isso implica que, inclusive, a gente tem um bom salário e assim por diante, né? Bem, no versículo 5, em diante, tem aqui algo muito interessante, certo? Alguém lê para nós aí, vamos dizer assim, do 5 ao 24, por favor. Se não quiser ler tudo, pode ler uma parte, depois outros leem o resto, assim por diante. Um de cada vez. Um de cada vez. Resultado. Marli, você falou? Eu leio? A Marli aqui, presencial online, vai ler aqui. É o 5 e 6? Não, é do capítulo 21, do 7 ao 24. Pega o microfone para ela aí. Está aqui, peraí, deixa eu, peraí. Ô, mama, vem aqui, peraí, deixa eu dar o microfone para você, vem aqui, mama. 7 ou 24? Peraí, deixa eu dar o microfone primeiro para você. Toma, mama. Lê aí para nós. Vai pular o 5? Não, é do 5, desculpa, mama, é do 5. 5 até onde? É, do 5 ao 24. Ixi, tem que... Não, se não quiser ler tudo, lê uma parte só, viu? Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádiva. Então disse Jesus, vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra e não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu,
E também chegou a hora, são os cigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, o que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Sei? Muito bem. Olha como lê bem essa jovem, viu? Barbaridade. Nota Muito 10, bem. nota 10, viu? Nota 10. Obrigada. Nota 10 para essa jovem, viu? Muito bem. Aqui, o capítulo 21, eu vou resumir aqui como eu vejo isso aqui tudo, ok? O ponto-chave aqui no livro, a meu modo de ver, é a restauração do reino a Israel, ok? Agora, o que acontece é o seguinte: essa restauração não é fácil. Não é fácil, ok? Basta dizer que o próprio restaurador, certo? O próprio restaurador, Jesus, ele foi morto, judiado, né? E assim por diante, nós sabemos, e por fim crucificado, certo? E então a restauração não é nem um pouco fácil, não é nem um pouco sem problemas, é uma luta que começou no começo e só vai acabar no fim, ok? Então, é como se fosse assim, porque pode-se pensar o seguinte: já que o restaurador chegou, certo? Já que o reino chegou, certo? Já que o reino restaurado chegou, certo? Então tudo vai ser mil maravilhas, ok? Aqui na Terra. Não é. Não é, ok? Vai ter guerras, vai ter problemas, vai ter sofrimentos, vai ter... olha, só para você ter uma ideia, se você ler Apocalipse, você vai ficar, vamos dizer assim, abismado,
vai ficar, qual seria a palavra, além de abismado? Vai ficar impressionado com aquelas trombetas, com aqueles flagelos, entendeu? Até inclusive, ao ponto lá do reino romano ser dominado pelo reino de Cristo, como havia a profecia lá em Daniel, e mesmo assim você vai verificar que mesmo até o final, certo? Vai haver problemas. Basta dizer que, supostamente, nós estamos no milênio, eu entendo que nós estamos no milênio, certo? E, mesmo assim, olha os problemas no mundo. Olha os problemas no mundo. Então, o reino foi estabelecido, restaurado, há 2000 anos atrás. E olha que bagunça que é o mundo. Olha até mesmo na igreja. Problemas, certo? Problemas na igreja. Mas o reino é perfeito, o restaurador é perfeito, a lei no reino é perfeita. Então, olha só, o que eu acho aqui um versículo espetacular e fundamental é o versículo 19. É o versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa esperança que ganhareis a vossa alma. Eu estava conversando com alguns irmãos há pouco tempo e falando o seguinte: olha, problemas não faltam. Não faltam. Nem na igreja. Nem na igreja. Não faltam problemas. Mas os fiéis, os firmes, nunca desistirão. Nunca desistirão. Aí está o ponto-chave dessa leitura. Agora, um outro ponto importante aqui, certo? É os judeus, eles tinham uma tremenda confiança no templo, uma tremenda confiança em Jerusalém, e eu não sei por quê. Bem, porque é a cidade-chave do reino, a Israel, etc., etc. Mas naquele exato momento aqui em que isso está falando, o império, o Israel estava sob o domínio dos romanos. Entendeu? Mas é interessante que Herodes, inclusive, fez uma boa reforma no templo, assim por diante. Então, eles achavam que, porque eles tinham o templo, que eles estavam protegidos contra... Eu não sei o que eles achavam, porque, para começar, estavam dominados pelos romanos. Mas o ponto é o seguinte: Jesus está falando assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra no templo, certo? E tem mais, Jerusalém vai ficar sitiada. Vocês que estão aí no campo, fujam. Não entrem na cidade. Vocês estão na cidade, fujam também. Certo? Mas o judeu, achando, certo, que o templo era protegido por Deus, eles achavam que, quando houve esse sítio aqui, se eles corressem para o templo, vamos dizer assim, eles seriam protegidos. Agora, é interessante, olha só, olha a mentalidade. A meu modo de ver, eu espero que eu não esteja sendo muito severo nisso, mas eles já deviam saber que Jerusalém já tinha sido destruída uma vez pelos babilônios, que o templo já havia sido destruído. Inclusive que esse templo que eles tinham agora era um templo reconstruído. Era o terceiro templo. Terceiro. Primeiro destruído pelos babilônios. Certo? Depois, foi o primeiro. Depois, reconstruir o templo depois do cativeiro. E esse aqui foi reformado por Herodes. Certo?
E aí? Quer dizer, então, em Jerusalém foi sitiado, o templo foi destruído pelos romanos, comandado por Tito, que eventualmente se tornou imperador romano também. Pelo que eu entendo, eu creio que Joséfo falou isso, eu não li, mas alguém falou, que nenhum cristão morreu nessa época aqui, porque Jesus tinha avisado e eles então fugiram e não morreram, e que muitos judeus morreram quando Jerusalém foi sitiada, morreram nas mãos do Império Romano. Ok, Giovanni? Irmão, aqui na passagem Lucas 21, 22, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. É o que está previsto lá em Lucas 19, 41 a 44, seria? Lucas o quê? 19, de 41 a 44? Deixa O eu ver. lamento de Jesus sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos, ou seja, dos judeus, né, construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e os seus filhos, no caso dos judeus de Jerusalém. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Sim, sim, não há dúvida quanto a isso. Mas, na verdade, Jesus ali está fazendo um lamento, porque, na verdade, o que nós vamos entender é o seguinte, que muita gente não entende é o seguinte, que a fidelidade tem seus frutos, ok? Vamos dizer assim. É como se fosse assim, a fidelidade é justificada pelos seus frutos, vamos dizer assim. Os frutos identificam a fidelidade. Mas, na verdade, a infidelidade também tem seus frutos. A infidelidade tem também seus frutos. O que muita gente não reconhece é que eles pensam que eles vão ser infiéis e é como se fosse, vão pôr um pano quente, é isso? Pano quente ou pano frio? Que põe sobre pano quente? Pano frio? quente. Pano quente. Vamos pôr um pano quente em cima disso aí, fica por isso mesmo, não vai acontecer nada, mas não é assim. A infidelidade vai ter resultado. Pode não vir hoje, pode não vir amanhã, mas a infidelidade tem seus resultados. Jerusalém tem sido infiel há muito tempo. Há muito tempo. Ela pagaria o preço da infidelidade. Certo? A fidelidade tem seus bons resultados, a infidelidade tem seus maus resultados. Então, Jesus, ali no 19, está lamentando o que ia acontecer. Agora, é interessante que Jesus, aqui no capítulo 21, Jesus está falando aquilo que ia acontecer. E você acha que eles estavam acreditando? Eu acho que não. Agora, também o achômetro... Não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu acho que eles não. Com exceção, eu acho que os cristãos, eu digo judeus, os cristãos acabaram crendo, porque, inclusive, no ano 70, tudo indica que eles fugiram, mas os judeus, até hoje, os judeus brigam por Jerusalém, ok? Há 3 grupos de pessoas, vamos dizer assim, lutando por Jerusalém, ok? Os judeus, certo? Os muçulmanos e os cristãos, quer dizer, chamados cristãos, ok? Chamados cristãos, se identificando como cristãos, ok? Hoje, irmão, no lugar do templo, hoje, do templo dos judeus, tem a mesquita Al-Aqsa. Sim. Tem uma mesquita hoje, muçulmana. E, a meu modo de ver, é por isso que os judeus nunca conseguiram reconstruir o templo. Por causa disso. Porque se eles pôr a mão lá,
vai ter guerra. Entendeu? E vai ter guerra, vocês pôr a mão lá. Meu modo de ver. Né? Então, eu entendo que... Agora, olha só. A meu modo de ver, quer dizer, a meu modo de ver, eu vejo que Jesus está profetizando algo que aconteceria lá no ano 70, vamos dizer assim, pelo menos a destruição de Jerusalém e do templo. E Jesus está profetizando isso aproximadamente o quê? 37 anos antes. 37 anos antes, vamos dizer assim. Então, e não há dúvida que toda profecia é dada por Deus e toda profecia é cumprida por Deus. E de fato, aconteceu. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. E hoje em dia, pelo que eu sei, eu não chequei em detalhe isso, mas pelo que eu sei, a única coisa que sobrou do templo é o Muro das Lamentações. Ok? É o Muro das Lamentações. Pelo que eu sei. Mas você vê, o templo não está mais lá. Muito bem, acho que alguém levantou a mão aí. Primeiro, eu não sei quem foi o Renato, né? Renato. O mesmo aqui é Giovanni. Essa passagem que você está falando aí dos dias de vingança, olhei aqui peguei a Bíblia aqui da Sabidinha aqui, que tem aquelas referências que joga lá para o passado, leva para Oséias 9:7. Em Oséias 9:7, diz assim: chegaram os dias do castigo, chegarão os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá. O seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da mudança da tua iniquidade. Ó Israel, e o muito do teu ódio. Imagina. Leva para essa passagem. Oséias 9:7. 9:7. 9:7. Então, aqui fala assim, Já pois Jesus falando aqui agora em Lucas 21, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Então, uma parte que foi escrito foi Oséias 9:7. Seria isso, então? Correto, irmão Wendel? Sim, eu já aprendi o seguinte, eu não vou necessariamente lá atrás buscando as passagens, mas porque eu entendo o seguinte, se foi falado, se Jesus falou aqui, meu amigo, você pode ir lá atrás, você pode defender uma tese lá atrás com várias passagens que determinam que haveria mesmo uma retribuição. Eu pergunto isso, irmão, porque se eu der aula para alguém e essa pessoa lê assim, Giovanni, aqui está escrito aqui que o que vai acontecer, Jesus está profetizando uma coisa que vai acontecer para frente em cumprimento ao que já foi escrito no passado. Sim. Me mostra onde foi escrito no passado que isso vai acontecer, que Jesus está falando. Então, seria uma dessas passagens, Oséias 9:7. É por isso que a minha Bíblia é toda escrita, cheia de referência. Eu pensando nas perguntas que poderão vir ao dar aula. Sim. Agora, É dois, Giovanni. o que, viu, Giovanni, uma coisa que você pode esclarecer, até mesmo, ótimo, Oséias 9:7, ok? Não há dúvida quanto a isso. Mas, a meu modo de ver, o que acontece é o seguinte, Jerusalém tem sido infiel, basta dizer que a leitura que você fez do 19:41 em diante, certo? E nós sabemos, os sacerdotes, os principais, os fariseus, o quanto eles eram infiéis, não haveria dúvida, não há dúvida alguma de que, de fato, a Jerusalém seria, vamos dizer assim, receberia seu devido castigo por ser infiel. Olha, quantos profetas foram mortos, certo? Durante o decorrer do tempo, não só em Jerusalém, mas Jerusalém representa, vamos dizer assim,
inclusive a nação judaica, a meu modo de ver. Mas o ponto é bem claro. Contra Jerusalém, chegaria o ano 70 aqui, mas olha só, já tinha acontecido com os babilônios. O que é? Aproximadamente quantos anos lá atrás? Vixe, vou ter que pensar aqui quantos anos lá atrás. Mais de 600 anos, né, Enio? Só 600. 400 foi o período do silêncio, né? De Malaquias até Jesus, mais ou menos, né? Sim. Acho que Então, uns 200, quase uns A guerra 200 de anos. Jerusalém para o Babilônio foi em 497. Então, já lá atrás, Jerusalém já havia sido destruída. Por quê? Porque ela era fiel, entendeu? É pela infidelidade dela. E aqui ia acontecer a mesma coisa, e basta dizer que hoje Jerusalém está dividida em 3 partes, vamos dizer assim. E os judeus não podem clamar Jerusalém. Não podem clamar Jerusalém. Eles esperam, eu acho que você sabe disso, os pré-milenialistas, né? A meu modo de ver, entre eles os judeus, não sei se todos eles, mas que acham que Jesus vai vir reinar aqui na Terra 1000 anos com o trono de Davi em Jerusalém. Ok? Então, na verdade, mas olha só, olha o castigo aqui. Então, novamente, o que eu quero deixar bem claro aqui é que a infidelidade traz seus resultados negativos, ok? Então, quando a gente é infiel, certo? Nós vamos ter resultado negativo lá adiante, devido à nossa infidelidade. É interessante isso. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu falo isso brincando, mas com uma certa seriedade, porque, na verdade, você vê pessoas sofrendo, não digo necessariamente fisicamente falando, mas, vamos dizer assim, até mesmo de um modo geral, sabe-se lá o que pode ter acontecido, entendeu? Eu não sei, eu só sei uma coisa. Espiritualmente falando, quando você é fiel, você vai colher as bênçãos espirituais. Não há dúvida quanto a isso. Mas quando você não é fiel, lá vem as consequências negativas. Agora, não vamos apontar o dedo contra ninguém, ok? Viu? Você está sofrendo porque você merece, você fez isso. Não, nada disso. Nós não somos juízes. Nós não somos juízes, ok? Mas aqui tem uma lição para nós, até mesmo tendo a ver com a destruição de Jerusalém, que quando... Olha, Deus falou para Adão e Eva, olha, não comam, se vocês comerem, vocês morrem. Ok? Comeram, morreram. Não morreram. Não morreram. Na hora, não. Depois de muitos anos, morreram. Entendeu? Inclusive, acabaram sendo expulsos do paraíso, lá do Jardim do Éden, etc, etc. Então, o que eu digo é o seguinte, a infidelidade traz os seus resultados negativos, pode não ser na hora, pode demorar. A fidelidade traz seus resultados positivos, pode não ser na hora, mas pode demorar. Muito bem, acho que agora quem quer? É o João? Não. Sou eu, Enio. Ponto importante, né? Considerando aqui para assim, orientação dos irmãos também, esse é um dos trechos da Bíblia, né, mais distorcido. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas aqui no capítulo 21, ele fala sobre a chamada grande tribulação que eles dizem, né, que eles introduzem esse pensamento que o Enio colocou, o pensamento milenista, pré-milenista ou pós-milenista, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, porque isso é uma grande oportunidade para a gente,
para conversar com as pessoas e poder trazer eles à luz da Escritura. Quem sabe com esse esclarecimento possa ser o primeiro passo para ele poder conhecer a palavra, conhecer o Evangelho e mudar esse tipo de entendimento, né? Então, é um ponto importante. Lá em Mateus, capítulo 24 em diante, Lucas, capítulo 13, e aqui, aliás, desculpa, Marcos, capítulo 13, e aqui Lucas, capítulo 21. Então, para o nosso entendimento geral sobre essa ideia que está sendo trabalhada, né? Que eles dizem a chamada grande tribulação. Eu vou falar dos três aqui, na verdade, aí vai terminar o nosso estudo por causa do tempo, mas antes disso, tem o João que quer falar alguma coisa aí. Eu tenho um comentário aqui, irmão, que diz assim, ó, a destruição de Jerusalém em 70 é usada por Jesus como um modelo ou tipo, um exemplo tipológico que aponta para a destruição final que virá no final dos tempos, quando Cristo voltar. E quando ele dá livre arbítrio de cada um seguir ou amar ou não amar ele, vai depender de cada um de nós, né? De estarmos juntos, unidos, na raiz permanecer, para sermos fortalecidos, para que ninguém desista, né? Sim. Olha, obrigado. Obrigado pelos comentários. Eu vou aqui unir... Enio, a irmã Betânia também estava com a mão levantada, ela ficou um tempo com a mão levantada, depois baixou. A irmã, a senhora quer comentar ou perguntar, irmã Betânia? Sim, boa noite. Eu estou com a câmera desligada porque eu estou com um problema no olho, tá? Peço desculpa para todos. Eu queria só comentar no versículo 19. Aqui que ela quer um comentário no 19, é isso? Não, no 19, que fala sobre... Deixa eu tentar ler aqui. Que na vossa perseverança que ganhareis a nossa alma, né? Não, a vossa alma. Na nossa perseverança, ganharemos a nossa alma. Na nossa perseverança, ganharemos a nossa alma. É isso que você quis dizer. E o que mais? Na minha Bíblia está a vossa perseverança, ganhareis a vossa alma. Ok, a mesma coisa. Ok, isso está dizendo que quando a gente é perseverante, a gente ganha a alma, a nossa alma. Então, mas esse não significa que isso é a salvação, que é o esforço nosso, né? Essa perseverança, a força para perseverar, é dada por Deus. Ok, deixa eu comentar. Olha, e não é. Olha só, nós perseveramos pela grandiosidade do Evangelho e pela grandiosidade das promessas, inclusive da vida eterna. Mas a perseverança é nossa. Nós é que perseveramos. Mas nós perseveramos no quê? Naquilo que Deus nos proporciona para perseverarmos. Então, a mesma coisa a nossa fé. A fé é nossa? Mas não é. Porque a nossa fé vem de Deus, porque a fé é naquilo que Deus enviou. Então, na verdade, é nossa, mas não é nossa. Então, a perseverança é nossa, mas é de Deus, porque Ele proporcionou aquilo no qual nós seremos perseverantes. Não sei se está claro ou não. Eu não sei se ajuda, irmão. A gente vê aqui da igreja, aqui, talvez seja mesmo aqui da irmã Betânia. Nós temos os fortes espiritualmente e os fracos. A gente pergunta, mas se Deus dá o conhecimento para todos, se Deus dá a possibilidade para todos, se Deus dá o Espírito Santo dele para todos, por que uns são fortes e outros são fracos? Sim, ele dá para todos, mas nem todos se esforçam para receber de Deus, nem todos perseveram naquilo que Deus dá. Por isso que uns são fortes e outros são fracos. Obrigado. Eu acho que uma outra ideia também para ajudar a irmã, por exemplo, pegando dentro do contexto de Lucas, né? Quando ele vai tratar a ideia de esperança, perseverança, perdão, é ter perseverança onde? No poder restaurador de Jesus. Então, se permanece na restauração
mesmo com dificuldade, com as lutas, se persevera, ou seja, persiste, continua, o poder restaurador vai trazer o quê no final para as nossas vidas? A salvação, a plenitude da salvação da vida no Senhor. Tem a ver com a restauração completa. Então, irmã, por isso que nós temos cristãos fortes, como o Giovanni também mencionou, nós temos cristãos fracos e temos cristãos que abandonaram. Mas por que eles abandonaram? Porque não perseveraram. Eu sei de cristãos que... Olha, eu sei de um cristão que era cristão, agora é ateu. Eu sei de cristão que era cristão, agora é muçulmano. Mas espera aí, por quê? Porque não perseveraram. É na perseverança que ganharemos a nossa alma. Agora, deixa eu comparar com Mateus e Marcos, só para tentar ajudar aqui. Aqui, como já foi falado, inclusive, pelo Sandro, aqui a perseverança está na restauração. Vamos perseverar na restauração, mesmo embora tenhamos muitos problemas no mundo, inclusive na nossa vida cristã. Muitos problemas. Não há dúvida. É difícil ser evangelista. É difícil ser cristão em que ao redor de nós temos 1001 tentações. O mundo caminha cada vez mais para uma situação em que o cristão quase não tem tempo para se dedicar para as coisas de Deus e assim por diante. Então, temos que perseverar para permanecermos firmes na restauração, nos restaurarmos e, por fim, irmos para o lar celestial. E Mateus é a mesma coisa. Quem é Jesus em Mateus? Não é Deus conosco? Então eu não vou me preocupar com nada. Deus está comigo. Deus está comigo? Então eu não preciso fazer nada. Não, eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar, porque mesmo embora Deus está comigo, olha os problemas mencionados aqui, eles também existem no mundo, e também em Mateus e também em Marcos. Os problemas são os mesmos do mundo. Jerusalém seria e foi destruída também em Mateus, também em Marcos. Aliás, também em João. Só que não menciona em João, certo? Então, na verdade, me diga uma coisa, não é fácil ser um cristão fiel. Não é fácil. Problemas, inclusive na igreja. Tem irmãos cri-cris, tem irmãos chatos, tem irmãos intragáveis, tem irmãos briguentos, temos irmãos falsos, temos mestres falsos, temos pessoas que só estão interessadas em... Na igreja temos irmãos maldizentes. Maledicência é um problema sério, certo? Fofoqueiro não tem não, hein? Fofoqueiro? Olha, se cortasse a língua de todo maldizente, eu gostaria de saber quantos teriam línguas. Então na verdade, temos que perseverar. Mesmo Deus conosco. Mesmo Deus conosco, temos que perseverar para ficarmos com Deus, mesmo no meio de todos esses problemas, e, por fim, a vida eterna. E Marcos? Marcos, quem é Jesus no livro de Marcos? Bem, para mim, Jesus no livro de Marcos é o poderoso rei, o poderoso homem, certo? Diferenciado dos outros reis, diferenciado dos outros homens, e ele é o meu poderoso mestre, meu poderoso salvador, e assim por diante. Ok. Jesus é todo poderoso? É. Senhor, toda autoridade, poder, anda sobre as águas, levanta mortos, cura paralíticos, fez de tudo. Fez de tudo. É o Filho de Deus aqui na Terra. E ele é meu mestre, meu salvador, meu amigo.
meu irmão. Ah, então, estou salvo. Todo cristão está salvo. É? Não, não. Somente aqueles que perseveram. Ou não? E se fosse assim, todo cristão seria firme, fiel, e não é. Porque tem os fiéis, os fortes, como o Giovanni mencionou, os fracos, os desistentes, os que abandonaram, os ruins, os falsos. Por que tem? Porque não estão perseverando em Jesus, poderoso, em Marcos, em Jesus, Deus conosco, em Mateus, e Jesus, o restaurador, aqui em Lucas. Ou mesmo em João, o verbo que veio trazer toda a vontade de Deus para nós. Temos que perseverar. Jerusalém nunca perseverou. Certo? Jerusalém sempre foi infiel, acabou sendo destruída. E, a meu modo de ver, aqui no capítulo 21, tem um problema. Tu falou, olha, eu sou o restaurador, mas o mundo vai estar cheio de problemas, vocês vão ter problema. Aliás, todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João. Quantos cristãos morreram ao fio da espada, crucificados, queimados vivos, devorados por feras famintas? Quantos? Quantos? Entendeu? Mas como Jesus é o nosso restaurador, Jesus não é Emmanuel, Deus conosco, ele não é todo-poderoso, homem, rei. Como é possível isso? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Muito bem. Eu acho que estamos terminando o nosso tempo, mas eu acho que foi um estudo interessante, porque é uma passagem, como o Sandro mencionou, uma passagem muito difícil, mal interpretada, etc. Tem os pré-milenialistas, etc., etc. Mas eu creio que o ponto-chave é isso. Mesmo na restauração, o mundo é cheio de problemas, Jerusalém seria destruída, Jerusalém, capital dos judeus, seria destruída, o templo seria destruído, e os problemas não faltam. E eles começaram no começo e só vão terminar no fim. Fala. Pode falar, irmão Flores. Pode falar, eu estava ali vendo, irmão Flores, pode falar. Me desculpe, eu queria fazer a correção, porque eu falei 497 a.C. Na verdade, a terceira leva, que foi quando o templo foi destruído, foi em 597. Sim. Quando Nabucodonosor fez a terceira leva definitiva para isso destruir a cidade. Certo. Obrigado, eu não me preocupei muito, porque é por ali mesmo. Eram uns 500 anos. É por ali, por aquele tempo mesmo que aconteceu ali. Muito obrigado, Flores. Muito bem, vamos terminando, já está dando o nosso tempo aqui. Prazer em vê-los novamente. Até hoje é quinta, até na aula do Sabidão amanhã à noite. Amanhã à noite, é verdade. Agradecer aos irmãos, agradecer a você, né, Enio? Agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez nessa quinta-feira, passar para o Afonso para nos conduzir na oração final. Muito obrigada. Se algum irmão tiver alguma oração especial, quiser expor, para que os irmãos possam estar orando, fique à vontade. Afonso, vamos pedir pelas pessoas daquele país que sofreu a Síria, aqueles países que sofreu todo aquele acidente, né? Lembrar dele. É na Turquia, lá onde começou a Igreja de Cristo pelo apóstolo Paulo nas viagens missionárias, né? Por incrível que pareça, né, irmão? Não foi na Turquia, não, na Síria também. Na Síria. Sim, na Síria e na Turquia. Na Turquia, sim, ele fez várias viagens ali pela Turquia, exatamente. É ali que deu o terremoto, na Síria e na Turquia. Sim. Temos muitos irmãos lá, né? Vamos orar, então. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em Teu santo nome, que nós chegamos a Ti agradecido
por mais esse dia que tem nos concedido na tua graça, dando nós a permissão de estarmos aqui agora reunidos na sua Santa Comunhão, estando aprendendo um pouco mais sobre a tua palavra, inclusive sobre a restauração do reino do Senhor a Israel, a qual nós também pertencemos quando nós nos entregamos nossa vida ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer na vida de cada um aqui. Que o Senhor possa estar com os irmãos que estão passando por problemas, dificuldades lá no país da Turquia. Sabemos que o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, já está na frente. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, como sempre teve, para que os irmãos consigam sair são de lá fisicamente. De nós aqui, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê cada vez mais sabedoria, para que nós não só possamos ser ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes da tua palavra, e agradecer também aos irmãos que se esforçam para que esse estudo venha a ser feito, e feito com muito amor. Sabemos que é uma dedicação muito grande, então nós só temos que agradecer, porque todos que estamos unidos aqui, quase que no Brasil todo, é uma alegria muito grande de estarmos na verdadeira comunhão com o Senhor. Muito obrigado pelo professor que nos deu a aula, sabemos que é muito importante para nós, e que o Senhor dê muitos anos de vida a ele, para que ele seja esse grande propagador da tua palavra aqui na terra. Obrigado por tudo, em nome santo do teu Filho Jesus, é que nós pedimos e agradecemos sempre. Amém. Amém. Irmãos, boa noite. Vou assistir o Amém. Obrigado, irmão Enio. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Boa noite, Helena. Valeu. Boa noite, Pedro. Boa noite, Dona Jovina, Ana, Maria Helena. Boa noite, Giovanni. Boa noite, seu Luiz. Boa noite, Clodomiro. Boa noite, seu Pedro. Tchau, Renato. Boa noite, mano. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, até amanhã, Até amanhã, mano. Boa noite, seu Chaves, seu João, Jacinto. Não, já. Boa noite, mano. Boa noite aí, Jacinto.